fato, no nosso assunto. Mas antes de entrar Isso. sobre esse tema, né, sobre regulação, sobre autoconhecimento e tudo mais, mas dá um beabá pra gente nessa base, e o que que são as emoções? Isso. Bom, vamos lá. O que que hoje a gente entende por emoções? No consultório, a gente trabalha muito a ideia de emoções, não de sentimentos. Pelo menos a TCC é uma terapia que trabalha muito mais com emoções do que sentimentos. Qual é a diferença principal? Emoção é aquilo que a gente sente no corpo. Sentimento é uma coisa que a gente já tem muito racionalidade envolvida. Então, por exemplo, é fato que a pessoa que eu mais amo nesse universo inteirinho é a minha mãe. Só que quando eu vejo a minha mãe, meu coração não dispara, eu não começo a suar. Por quê? Porque isso é um sentimento, assim, eu convivo com minha mãe todos os dias e tal. Agora, por exemplo, se minha mãe passa um tempo fora, se ela viaja, quando ela tá chegando da viagem, um mês depois, opa, meu coração vai disparar, eu vou ficar ansiosa, isso é emoção, essa é a diferença. Então, no consultório, a gente trabalha muito com a ideia de emoção, não de sentimento. Porque emoção é aquilo que é muito biológico. E se a gente entender as coisas como biológicas, a gente consegue lidar com as coisas muito melhor. O que que acontece? Todas as nossas emoções, elas têm um motivo biológico para existirem. Então, por exemplo, assim, ansiedade, né? Que é a emoção que eu acho que eu mais falo e que é mais falada atualmente. A ansiedade é uma emoção que, se não fosse por ela, a gente não sobreviveria. Nós, seres humanos, a gente só atravessa a rua olhando para os dois lados porque a gente sabe do perigo de ser atropelado, por exemplo. Eu nunca fui atropelada, mas eu sei que eu posso ser. No entanto, eu olho para os dois lados e atravesso a rua. Então, assim, a ansiedade, por exemplo, é uma emoção muito válida para a gente. O problema é a desregulação. Não só da ansiedade, mas de todas as outras. Então, eu até falo aqui no consultório que é o seguinte: as emoções, elas são muito boas para mim. Assim como minha mão direita é muito funcional para mim. Eu sou destra e preciso muito dela. Agora, se essa mão estiver aqui, ela não vai me ajudar muito. Por quê? Porque aqui ela vai atrapalhar minha visão, vai atrapalhar minha fala e assim por diante. Isso são as emoções. Elas são muito úteis para a gente no nível de regulação. A partir do momento que elas desregulam para mais ou para menos, elas fazem isso aqui com a gente. Elas são acionadas em momentos inadequados ou elas não são acionadas no momento que deveriam. Então, as emoções, elas deveriam ser levadas a nível biológico, biológico entre aspas, não, biológico, para a gente entender que elas são naturais para a gente. Só que aqui elas atrapalham demais. Então, a primeira coisa assim, que eu acho que para regulação emocional é importante a gente entender, Marcos, é o seguinte: não somos nada, estamos alguma coisa.